Dito isso, vamos para aquela chamada geral, tá? Que eu faço para todos vocês, tem que fazer, né? Essa chamada. Eu vou chamar um por um. Só digam se autorizam ou não a exposição da sua imagem, tá? Eu vou chamar um por um, pode ficar tranquilos que eu vou começar agora aqui pela ordem que aparece para mim aqui. Uh, a primeira aparece Sabrina. Sabrina, autoriza a exposição da tua voz e da tua imagem na aula de hoje? Não, mas tem Sim. Mais. Ok. Nosso judeu, Kalil, o senhor autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem hoje na aula? Autorizo. Beleza. Nosso irmão Cláudio, direto dos EUAS, o senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Tranquilo, pode gravar sim. Ok. Irmã Valéria, nossa grande participante desde a época do Dort, a senhora autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem? Sim. Ok. Fabrício, nosso Chapolin Colorado, o senhor autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem de Chapolin Colorado aí? Sim. Ok. Janaira, a senhora autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Tainara. Já dormiu no começo da aula. Depois pegamos no pé. Não tem. Ela falou sim. Tá, ela falou. Tá. Aline, junto com sono, a senhora autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Autorizo, só tô com vergonha de liberar o microfone por causa do atribulado que mora aqui do lado. Não tem problema. Aqui também a gente tem vizinhos muitos educados que escutam música num som, música boa, né? Num som bem compatível. Ok, gente? Vamos lá então, que hoje o tema é extenso, tá? Eu vou tentar não fazer tantas pausas. Só se tiverem alguma dúvida mesmo, chamem a minha atenção, que eu vou tentar ler as referências bíblicas junto também, tá? Mas antes da gente começar, Calil, o senhor que é o nosso judeu, de origem, que ora com salmos imprecatórios, pode fazer uma oração para nós iniciarmos? Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento de comunhão, Senhor, em que nós estudaremos mais a respeito desta tão grande e importante matéria que é a escatologia, Senhor. Estudando, claro, um livro, mas que é um livro escrito à luz das tuas escrituras, Senhor, direcionando-nos para a verdade das tuas escrituras, levando cativo nossos pensamentos, Senhor, e refutando tudo aquilo que vai contrário a essa doutrina. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use o Danner aqui, e se quiser o Senhor, ó Deus, levantar uma questão de algum irmão para que nós possamos resolver, para que nós possamos conversar a respeito e continuar esse estudo tão maravilhoso, pedimos a Ti que assim seja, seja tudo feito conforme a Tua vontade, conforme o Teu desejo, Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bueno, gurizada, se vocês vão ver aí pelo canal do YouTube, seja no meu canal particular ou no canal do Theo Escritura, deixa eu deixar uma dica aqui para vocês, tá? Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam em ambos canais para ajudar a difundir a visão hermenêutica mais correta que a gente entende das Sagradas Escrituras. Dito isso, parte de número 17, tá? Na página 107 das 245 páginas, a abreviação daqueles dias, ok? Vamos para a leitura então, gente. Vamos abrir aspas aqui para o Dr. Thomas Ice, citando o texto de Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, versículo 22. Em nossa jornada através do discurso do Monte das Oliveiras, o texto que está diante de nós apresenta uma série de aspectos interessantes, os quais eu vou lidar em nossa análise. São eles: primeiro, a abreviação daqueles dias. Segundo, ninguém seria salvo. E terceiro, quem são os escolhidos?
Darei continuidade ao nosso estudo para tratar destes assuntos. A abreviação daqueles dias. Deixa eu virar aqui minha visão, que aí fica melhor. Marvin Rosenthal, defensor da perspectiva do arrebatamento após 3/4 da tribulação, diz o seguinte: aqui o Senhor diz que a grande tribulação será abreviada. Ele prossegue para dizer: a abreviação do período da grande tribulação para menos de 3 anos e meio é uma das verdades mais importantes a serem percebidas quando se quer entender a cronologia dos acontecimentos do fim dos tempos. Será que esse texto mostra que o Senhor abreviará o número de 1260 dias preditos em outras passagens bíblicas? Aqui ele vai citar Apocalipse 11:3 e Apocalipse 12:6. Dar-se-ia o caso de número de dias da grande tribulação inferior a 1260 dias? De modo simples e objetivo, a resposta é não. Então, o que esse texto informa? Vamos lá. Em primeiro lugar, somente o Evangelho de Marcos, conforme capítulo 13, versículo 20, apresenta uma passagem correlata a Mateus. O texto que a gente leu logo no início, tá, gente? Ao passo que Lucas não faz referência. A omissão desse versículo por parte de Lucas talvez se deva ao fato de que seu enfoque centrava-se naquilo que estava para acontecer no ano 70 depois de Cristo. De modo que essa afirmação referente à tribulação, num futuro mais distante, não seria relevante para o seu propósito. O texto de Marcos nos informa mais especificamente que foi o Senhor quem abreviara aqueles dias. Ademais, não há diferenças significativas entre os dois textos. A palavra grega traduzida por abreviar significa primariamente cortar, ou, aplicada ao tempo, abreviar. O Dr. Randolph Jäger salienta que o verbo usado tanto por Mateus quanto por Marcos significa podados, mutilados, encurtar. Sua ocorrência no Novo Testamento sempre se dá em sentido cronológico. Ele vai fazer uma citação aí de Mateus 24, 22 e Marcos 13, 20 já referidos. É importante notar que ambos os verbos, tanto no texto de Mateus quanto no texto de Marcos, estão no tempo grego auristo, com acréscimo silábico, declara o Dr. Reinald Schowers. O tempo verbal auristo não tem implicação temporal, exceto quando estiver no modo indicativo e apresentar o acréscimo silábico. Nesta condição de exceção, o auristo é usado para expressar o tempo passado. O que isso significa? Dr. Schowers menciona que, em virtude do fato de dois verbos que ocorrem em Marcos 13, 20 estarem nesta forma verbal, muitos estudiosos chegaram à conclusão de que essas ocorrências expressam ação no passado e, portanto, têm grande relevância no significado da afirmação de Jesus. Que relevância é essa? A de que, nesse texto, os verbos no tempo auristo expressam um passado profético, a saber, que Deus havia tomado a decisão quanto ao futuro, comenta um erudito. Outro especialista diz: o tempo futuro interpreta a expressão anterior, tivessem sido abreviados, como uma referência ao futuro, semelhante ao tempo perfeito profético na língua hebraica. Isso quer dizer que a abreviação mencionada pelo Senhor Jesus, tanto no texto de Mateus quanto no texto de Marcos, é algo que já tinha ocorrido no passado, quando Deus, antes da criação do mundo, estabeleceu o seu plano para a história. Ezra Gould conclui: os verbos no tempo auristo indicam que essa ação ocorreu no passado. A linguagem é proléptica, pois considera o acontecimento como uma realidade que já existia no decreto de Deus. A posição levantada por Martin Rosenthal de que essas passagens confirmam uma concepção equivocada de uma abreviação dos 1260 dias decretados por Deus para a grande tribulação não passa no teste de um exame mais
minucioso do texto bíblico. Dr. Schwartz explica o seguinte: Jesus estava ensinando que Deus, no passado, havia abreviado a grande tribulação. Ele disse isso no sentido de que, no passado, Deus tomou a decisão de interrompê-la quando chegasse no determinado momento, em vez de deixar que a grande tribulação continuasse indefinidamente. Por sua onisciência, Deus sabia que a grande tribulação continuasse indefinidamente, toda a carne pereceria da terra. Para evitar que isso acontecesse, Deus, no passado, estabeleceu um momento precioso para encerrar a grande tribulação. Gente, eu só vou fazer uma pequena digressão rápido aqui, depois já vai terminar esse tópico aqui, a gente pode bater um papo muito rápido, tá? Quando o Senhor Jesus diz isso, que aqueles dias seriam abreviados, a gente entende isso também dentro de um período, tá? A tribulação ocorre em 7 anos. E esse período da grande tribulação é 3 anos e meio. Então é nesse sentido que foi abreviado. Deus não quis castigar o mundo por mais tempo para que não fosse um fardo tão pesado em que a humanidade não pudesse aguentar. A gente sabe que haverá salvos e sobreviventes do período tribulacional. Então foi por isso que até em meio à punição do período tribulacional, onde Deus estará derramando a sua justa ira sobre o mundo incrédulo que não creu em Cristo na era da igreja, tá? A igreja foi tirada, ficaram os incrédulos, então Deus está derramando a sua ira, e Deus ele é tão misericordioso que mesmo na sua santa e justa ira, ele abrevia esse tempo para que as pessoas possam chegar-se à salvação por meio da fé no Messias, aquele que está às portas de retornar, ok? Essa era uma pequena digressão que eu queria fazer, e vou continuar a leitura e já abro aqui para vocês. Dito de outra forma, Deus, por sua onisciência, sabia muito bem que se deixasse a grande tribulação chegar a 1320 dias, um número escolhido aleatoriamente a título de ilustração, tá, gente? Toda a carne seria aniquilada. Por isso, quando na eternidade passada planejava esse período da história, Deus o abreviou para 1260 dias, a fim de que os eleitos realmente fossem salvos. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Acho que foi muito bem explicadinho, muito bem trabalhado. Os eruditos aqui citados esclareceram bem a posição errada e a posição correta. Pode falar, Calil. Então, se eu entendi aí, ele está explicando a heresia pré-ira. É isso. Ele está falando, os pré-ira dizem isso, e a verdade é que é isso. Esses 3 anos e meio eles são abreviados no sentido de Deus queria que esse tempo fosse abreviado mesmo. E é isso, não tem nada a ver com a gente vai passar por isso. Exatamente. Porque o período tribulacional, aí a gente tem que voltar lá para Daniel 9, para aquele textinho lá que é dito que 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel, cidade de Daniel. Então o foco ali não era na igreja, era a nação de Israel e por consequência, por tabela, o mundo impenitente. Lembrando que a igreja não foi destinada para ira, nós estamos reconciliados pelo sangue de Cristo e nós nos apresentaremos como uma noiva santa, justa e imaculada, não temos que passar por período punitivo nenhum. Tá? Então, tanto o pré-ira quanto os mid-tribulacionistas aí, eles se equivocam nessa concepção. Ok, gente? Podemos prosseguir para adelante? Sim? Então, vamos lá. Quem ficou com dúvida? Vamos lá. Ninguém seria salvo. Vimos anteriormente que o objetivo de Satanás e do anticristo, com todos esses acontecimentos, é destruir o povo judeu. Por que o diabo quer fazer isso? Porque ele acredita que, se puder destruir os judeus, conseguirá evitar a segunda vinda de Cristo. Vou abrir uma aspas para a digressão. Isso aqui é a mente do escritor, tá, gente? A Bíblia não diz isso. Vamos fechar aspas, tá? Para não achar que isso aqui é uma realidade que a Bíblia relata. Eu vou fazer isso para que tardie a segunda vida de Cristo. Isso aí não é revelado. Já que a volta de Jesus acontecerá em resposta ao pedido de livramento feito pelo remanescente judeu crente. Satanás crê que, se puder evitar um acontecimento imprescindível do plano pré-determinado de Deus para a história,
conseguirá difamar a Deus e provar a sua calúnia de que Deus não merece a sua elevada posição. É óbvio que o diabo não conseguirá seu intento, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Mas então, o que a frase ninguém será salvo, ou literalmente toda a carne não seria salvo, significa à luz do discurso profético de Cristo? Acredito que há dois pontos de vista dignos de consideração, os quais giram em torno do significado da palavra ninguém. Será que esse termo se refere ao remanescente judeu destinado a ser salvo durante a grande tribulação? Ou Cristo se referia à humanidade toda? Em primeiro lugar, concordo com a maioria dos comentaristas bíblicos, no seu consenso, de que a salvação dentro desse contexto significa libertação física, não salvar alguém da condenação de seus pecados e justificação. Visto que nessa conjuntura o perigo não será primeiramente espiritual, mas sim físico. Abre aspas, por conta das catástrofes ali, né, que acontecerão, e das taças, das trombetas e dos selos que estão sendo abertos e outros derramados ali. Antes de pesquisar e escrever o presente comentário, eu era do ponto de vista de que o termo ninguém ou nenhuma carne se referia a Israel. Todavia, mudei minha concepção. Abre aspas, glória a Deus por isso, tá? Após essa análise, e hoje creio que essa frase acima diz respeito à humanidade toda. Porque mudei a minha concepção? Mudei o ponto de vista fundamentalmente por causa da informação léxica, ou entenda-se, né, a maneira pela qual a palavra ou a frase é usada em outras situações ou ocorrências bíblicas. Dr. Stanley Toassan esclarece. O léxico, o BEG ali, tá? Um léxico muito conhecido, tá? Afirma que a expressão grega passa sarx significa cada pessoa ou todos com a partícula de negação. A expressão significa nenhuma pessoa ou ninguém, tá? E cita o texto de Mateus 24, 22 e Marcos 13, 20 como exemplos desse significado. Essa expressão passa sarx, ou SARS, né, é originária da Septuaginta, que por sua vez considera o hebraísmo kol, ou bazar, né, que é toda a carne. Gesenius declara, por exemplo, que essa locução hebraica significa todas as criaturas viventes, particularmente todos os seres humanos, toda a raça humana. Portanto, a interpretação de toda a carne de Mateus 24, 22 e Marcos 13 como uma referência aos judeus que viviam na Judéia no ano 70 depois de Cristo é uma prática exageradamente restritiva. Toda a carne é uma expressão que designa toda a humanidade. Vamos abrir uma pequena aspas aqui, isso aqui é uma alfinetadinha nos preteristas, se vocês não se deram de conta, por isso essa explicação de todos que viviam na Judéia no ano 70, tá? Dito isso, o Dr. Craig Evans também trabalha e concorda com isso ao dizer: a frase reflete uma expressão idiomática, semítica. Gênesis, ele vai citar como referência Gênesis 9:11. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Lá está lá Gênesis 9:11. Depois ele vai citar Isaías 45, e toda a carne o verá. A advertência de que o período tribulacional seria tão severo que, se não fosse abreviado, aniquilaria todas as vidas humanas. Prova de que a profecia faz alusão a algo de maior proporção que a guerra judaica, mas o destino de toda a humanidade não é colocado na balança. Se não fosse a intervenção de Cristo por ocasião do seu segundo advento, parece que o esforço de Satanás em destruir os judeus resultaria na aniquilação de toda a humanidade. Tal fato nos traz um discernimento mais profundo dos propósitos da volta ou da segunda vinda de Cristo. Sobre esse tópico, sobre a expressão aí toda a carne, ficou alguma dúvida aí, gente? Ou não? Podemos... pode falar, Guilherme. Tô falando demais, né? Não, eu gostei dessa parte, só comentando rapidinho. Eu gostei porque ele não só alfineta preteristas, mas ele deixa claro para dispensacionalistas clássicos, amilenistas, ele deixa claro para todo mundo ali que, porque, pasmem, tá, pessoal?
pentecostal acredita que o salvar da tribulação em Mateus 24 é salvação da alma. E aí todo mundo dá risada. Legal, só que milenistas também interpretam assim, tá? Reformados também interpretam assim, tá? Tio Nico interpreta assim. Então, o texto, claramente a gente vê no texto de Mateus 24 que nada cita ali salvação da alma, né? Redenção, perdão dos pecados, não diz isso. Está falando de ser salvo da tribulação, das catástrofes, né? E o texto, cara, quando você lê honestamente o texto, você vê ali que Jesus está falando, ó, se não for, isso aí vai ser tão desastroso que se não fosse os eleitos, ninguém ia se salvar, porque ia ser uma desgraça enorme, entendeu? E aí, por causa dos eleitos, Deus, ele para, né? Eu gostei disso, cara. É muito boa a explicação do Dr. Tomás. E só um detalhe antes de deixar o Cláudio falar ali, é interessante isso, sabe por quê? Porque ele trabalha e ele dá ênfase de que haverá sobreviventes no período tribulacional, não só dos salvos, mas dos incrédulos. Isso está em conformidade com a narrativa de Mateus 25, quando fala de Jesus vindo nas nuvens, tá? Com poder e grande glória, assentando no trono da sua glória, tá? Ele vai pôr as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Significa que após, né, no momento da segunda vinda de Jesus, não haverá só salvos, haverá salvos e perdidos, que são os sobreviventes, toda essa carne que se, abre aspas, salvou, né, no sentido de livramento e conseguiu sobreviver ao período tribulacional. Pode falar, Claudio. Graça e paz, irmãos. Amém. Duas coisas, assim, bem rápido comentário, só que eu acho que pode ajudar. Sim. A primeira é a questão dos dias abreviados. Eu acredito que uma tradução mais simplificada por dizer assim, dias que o tempo limitado. E esse tempo limitado pelo próprio Deus. Muitas pessoas pensam que o abreviar seria menos 260, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que os dias sendo abreviados, um tempo que será um tempo limitado, já decidido por Deus o tempo de duração dele. A segunda coisa que você comentou aí, que eu acho interessante também, é sobre nenhuma carne salvaria. E um dos teólogos diz que entende que está falando de salvação física. Bom, é uma boa sugestão, no sentido de que ninguém suportaria, ou nenhuma carne suportaria, se o tempo fosse além desse limite que Deus colocou. Só isso. Deus abençoe os irmãos. Amém. Podemos ir adelante. A gente já depois abre um espaço maior para resenha no final, se a gente for adiante. Pode ser? Vamos embora? Vamos tratar então do terceiro ponto. Quem são os escolhidos? Vamos embora então. Quem são os escolhidos? Este designativo, os escolhidos, é pronunciado 3 vezes por Jesus no discurso do Monte das Oliveiras. Mateus 24, 22, 24 e 31. Também Marcos 13, 20, 22 e 27. Creio que todos os 3 usos desse designativo, abre aspas, os escolhidos, tá, gente? Se referiam à mesma realidade em cada uma de suas ocorrências. Pelo contexto, esses usos claramente se referem a certo grupo de crentes que estará na tribulação. Uma vez que a igreja já terá sido arrebatada antes da tribulação, lembre-se, nós aqui, a grande maioria, que acho que todos aqui são pré-tribulacionistas, tá? Então, é a perspectiva que a gente está trabalhando. Então, certo grupo de crentes estará e outro será arrebatado antes na verdade, o certo grupo de crentes estará na tribulação, tá? Ele vai dizer, pelo contexto, esses usos claramente se referem a um certo grupo de crentes que estará na tribulação. E as pessoas podem ter dúvida aqui, eu vou abrir para uma pequena digressão. Dante, tu está dizendo que a igreja foi arrebatada e vai ter crentes no período da grande tribulação? Sim. Sim. A gente já leu aulas passadas aquele texto lá, que inclusive a gente leu o texto de Apocalipse lá, que mostra que até anjos pregarão
o evangelho naquele período. Então haverá conversão no período tribulacional. Lembre, nós temos os judeus, tá? Nós temos as duas testemunhas, o evangelho vai ser pregado, vai ser espalhado e vai haver salvação. Só que esses participantes do período tribulacional não fazem parte da igreja. A igreja foi arrebatada antes. Então é um grupo diferente de salvo? Sim. É um grupo diferente dentro da história. Então eles são salvos de outra forma? Não, são salvos pela mesma forma. Sempre é bom lembrar isso, por quê? Porque causa espanto, porque a gente tem essa ideia católico-romana de que só há salvação dentro da igreja. Lê-se placa denominacional, instituição igreja. E não é assim. Adão foi salvo e não foi participante de igreja. Noé foi salvo e não foi participante de igreja. Abraão, Isaac e Jacó, os salvos do Antigo Testamento dentro da nação de Israel, foram salvos e não eram participantes da igreja. Então a salvação não está exclusiva ao corpo de Cristo. A nós foi dado essa grandiosidade de participar dessa bênção que é o corpo de Cristo. A outros foram salvos sem estar dentro desse corpo de Cristo, que nasceu, foi inaugurado por meio da morte e ressurreição de Cristo, ascensão ao céu e derramamento do Espírito em Pentecostes, tá? Sempre é bom lembrar isso, porque sempre vai ter gente que vai ter essas dúvidas. Mas tem crente no período tribulacional. Se tem crente no período tribulacional, a igreja passa pelo período tribulacional. Não, tá? Então sempre é bom lembrar, arranquem da mente de vocês esse catolicismo romano enrustido de teologia reformada aí, tá? De que só há salvação dentro da igreja, nesse sentido, tá? Existiram salvos que não foram participantes da igreja ao longo da história humana. Aqui é só mais um destes exemplos. Já citei os exemplos aqui. Dito isso, desse pequeno parêntese aqui, tá? Para quem vai ouvir isso aí, por exemplo, no YouTube, uma vez que a igreja terá sido arrebatada antes da tribulação, o designativo não pode se referir a ela. Nesse caso, os escolhidos são uma referência aos judeus e aos gentios salvos, ou se referem apenas ao remanescente judeu? É uma pergunta retórica aqui. Minha convicção é de que esse designativo seja fundamentalmente uma referência a judeu por fatores contextuais. Embora seja fato que o designativo escolhido ou eleitos ocorra nas epístolas do Novo Testamento em referência aos crentes da era da igreja, tanto judeus como gentios, veja Romanos 8:33, Colossenses 3:12 e 2 Timóteo 2:10 e Tito 1:1. Também é verdade que esse designativo é usado de muitas outras maneiras. Observe a seguir os diversos usos. Rufo, um homem de Deus, Rufo, um homem eleito, Romanos 16:13. Os anjos eleitos, 1 Timóteo 5:21, em referência aos judeus crentes em Cristo. Ele vai citar 1 Pedro 1:1 e 1 Pedro 2:9, aquele texto tão brigado aí, o Calil com certeza deve estar rindo lá agora que foi citado esse texto. Cristo, a pedra angular eleita e preciosa, 1 Pedro 2:4 e versículo 6. A senhora eleita, e aqui tem aquela briga ali, se é a igreja ou é uma mulher ali, eu não vou entrar nisso, que é 2 João 1. E a sua irmã também eleita, 2 João 13, é outra briga aí. No Antigo Testamento, o designativo escolhido ou eleito é usado em referência a Israel nas seguintes passagens. Aqui vai ter uma gama de versículos, tá? Depois é só assistir o vídeo lá em um dos dois canais. Isaías 42:1, 43:20, 45:4, 65:9, 65:15, 65:22, Salmo 89:3, Salmo 105:6 e versículo 43, Salmo 106:5, primeiro livro das Crônicas 16:13. A forma verbal escolher é usada inúmeras vezes no Antigo Testamento para se referir a Israel, Deuteronômio 7:6. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Tudo isso é para fundamentar a ideia dele de que o termo eleito não é exclusivo da igreja. E ele está correto aqui em dizer que o termo eleito não é de uso exclusivo da igreja. Todas as citações aqui que ele trouxe é verdade, tá? É uma verdade aqui. Dito isso, embora a maioria das ocorrências bíblicas se refira a Israel, o sentido do termo técnico sempre deve ser entendido pela maneira na qual é usado dentro de um determinado contexto. Nesse contexto, é muito provável que seja usado numa alusão à nação de Israel.
Conclui o Dr. Ed Glasscock. Daniel identifica esse período como um tempo determinado sobre o teu povo. O povo dele, Daniel, que era judeu, tá? E sobre a tua cidade, a cidade de Daniel, tá? A dele, santa cidade, que é Jerusalém. Uma indicação de que o povo de Israel, e não a igreja ou a humanidade em geral, será o alvo central do sofrimento durante a tribulação. Abre aspas, alvo central. Ele não está dizendo que é só sobre judeus. Preste muito bem atenção nisso, porque tem sempre o desatento que vai, está dizendo que é o período tribulacional só para a nação de Israel. Não, ele está dizendo alvo central. O centro é Israel. O foco do período tribulacional realmente é Israel, por tudo que eles rejeitaram o Messias, descumpriram as alianças e tudo mais. Por tabela, vamos dizer assim, o mundo inteiro vai sofrer, junto com a nação de Israel, com as catástrofes que vão acontecendo ali. Então, dito isso, voltamos à leitura, porque sempre tem que ter o bonitinho aí que vai tentar distorcer quando for ver o vídeo lá. Acabamos de verificar que o termo escolhido ou eleito tem um vasto campo de uso. Robert Goven explica o seguinte: em todas as dispensações, que bonito isso aqui, eu gostei muito disso aqui, em todas as dispensações haverá escolhidos por pura misericórdia e soberania de Deus. Viva, glória seja dada a Deus nas alturas, e isso aqui reflete como o dispensacionalismo casa, assim, ó, como uma luva dentro do calvinismo. Aqui, né, é interessante, por exemplo, como arminiano vai conseguir, arminianos que dizem ser dispensacionalistas, vai conseguir conciliar isso aí. Mas aí é problema para ele se virar, tá? Nesse caso, o número de significados específicos do termo equivale ao número de dispensações. Entretanto, se o foco central da passagem é o povo de Israel, não é nenhum mistério que Cristo tivesse em mente os judeus. William Kelly declara: a evidência aponta inequivocamente para um grupo de crentes judeus no último dia, os quais não viverão dentro dos critérios e prerrogativas da igreja, mas alimentarão esperanças judaicas enquanto aguardam o Messias. Fecha aspas. É muito provável que o termo escolhidos tenha sido usado por Cristo numa previsão daqueles que fariam parte do remanescente judeu, os quais, apesar de ainda não terem crido, já tinham sido escolhidos, preste atenção, já tinham sido escolhidos, doutrina da eleição. Tu arminiano que se diz dispensacionalista, dorme com esse barulho. É a eleição incondicional, tá? A eleição de Deus é incondicional. A eleição de Deus sobre a nação de Israel é incondicional. As palavras de Deus: eu não vos escolhi porque era um muito grande e numeroso povo. Deus escolheu-os por misericórdia. Assim como a eleição para a salvação ela foi de modo soberano, segundo o beneplácito da vontade de Deus, a eleição de Deus sobre a nação de Israel foi da mesma forma. A eleição ou as eleições, seja salvífica ou instrumental, elas são incondicionais. Como o arminiano concilia isso? Não sabemos. Isso aí eles têm que dormir com esse barulho. Apesar de ainda não terem crido, tinham sido escolhidos e destinados para a salvação por meio da fé que futuramente manifestariam, a saber, os eleitos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E encerramos por aqui, gente, o estudo de hoje, e vamos abrir então para a nossa conversa. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Temos 20 minutos cravados para nós trabalharmos aqui algum ponto que alguém tem alguma dúvida. Abrem-se as cortinas do bate-papo aí, quem quiser conversar, fique à vontade, gente. E o bate-papo fica gravado, tá? Só para deixar vocês cientes. Alguém quer falar alguma coisa? Agora ficaram todos em silêncio, né? Quando eu falei que ia ser gravado. Pode falar, galera. Como não quer falar, eu falo. Isso aí. Cara, que desonestidade do pessoal aliancista, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, eles se vangloriam como os defensores do calvinismo, não sei o quê. Só que aí você lê o texto, cara, e fala da eleição incondicional de que Deus, na eternidade, antes de existir tempo, não existia nada criado, só tinha Deus. Ele decidiu eleger o cara lá, o judeu, lá na grande tribulação. E Galeu, falei, eu gostei muito disso aí. Quando foi feita a eleição?
Foi feita antes do tempo, Ah, tá. antes da existência do tempo. E todo infralapsarianismo é arminiano. Obrigado. Você sabe que o Jacó Arminio, ele disse que o único sistema para ele que fazia sentido era o infralapsarianismo. Daí você vê o pessoal que gosta do infralapsarianismo, é isso aí. Cara, e você veja, Deus lá na eternidade, antes de existir tempo, qualquer coisa, ele elegeu um povo, aí ele declarou essa eleição, ele revelou para Abraão, aí ele escolheu, ó, eu decreto que vai ter uma grande tribulação, vai ter aquele cara ali e eu quero que ele seja salvo. Mas segundo os aliancistas, Deus, ele deu para trás e ele agora só trata com a igreja. Ele não vai tratar mais nada com Israel. Ele desistiu daquela eleição que ele fez na eternidade, né? É muito tá mais para um pelagianismo do que qualquer outra coisa, esse tipo de coisa. Isso aí. Pode falar, Cláudio. E sem falar que não há possibilidade de um homem ser salvo se ele não passar pelo processo da eleição divina. A ideia de que não existe eleição, como alguns arminianos, ou até mesmo alguns calvinistas caem nessa besteira, né, quando eles inventam o tal aquela ideia de que Deus tem um plano B, o homem peca e aí Deus resolve eleger depois disso e tal, e aí Deus resolve consertar o que está errado, né? É mais ou menos assim. Essa ideia ela é fraca pelo seguinte, porque se destruir a doutrina da eleição, logo você destrói a soteriologia. Sim. As pessoas que não creem, por exemplo, nessa eleição de Israel, elas falham justamente nesse aspecto, porque se a eleição de Israel, ou pelo menos do remanescente, não tem valor algum, ou Deus de alguma forma mudou de ideia, qual é a garantia que nós teremos com a nossa eleição? Sim. Se ele não é fiel com um povo que ele formou, de um só homem, como o caso de Abraão, quem garante que ele vai ser fiel com outro povo que foi chamado depois? Então, é no mínimo ilógico, né? Essa ideia de que Deus tirou Israel e colocou eles apenas como um museu, né, para ser observado, e coloca a igreja. Voltando ao assunto da questão da igreja, uma coisa que eu falei com a aliancista uma vez, que se a igreja tomou o lugar de Israel, a única igreja que realmente poderia representar seria o catolicismo romano. Ele não gostou da ideia, porque ele... Não, mas não pode ser católica romana. Sim, se a única igreja que... Se a igreja tomou realmente o lugar, a única igreja que é representada no mundo todo, e nós protestantes gostamos ou não, é o catolicismo romano. Está cheio de catolicidade até dentro das evangélicas. O catolicismo romano usurpou o que era para ser representado pela igreja, tomou o lugar da igreja em si, e hoje, se realmente há uma igreja que houve essa reposição, que é a teologia da reposição, né? É chamada? Não sei se é reposição que é o nome. Substituição. Então, substituição, supersessionismo, né? Uhum. Se há uma igreja que realmente substituiu, então é a Igreja Católica Romana. Nós evangélicos, teremos que dar o braço a você. Eles são os únicos que estão sendo representados desde os primeiros séculos até os dias de hoje. É o que eu digo, o pessoal gosta dessa questão de apelo à antiguidade, principalmente os reformados, porque os pais da igreja, porque o Calvino cria nisso, então tá, beleza, meu filho, só que assim, leva até as últimas consequências. O meu e o teu protestantismo é de 1517 para cá, tá? E aí? Então, e outra coisa, o próprio supersessionismo, essa teologia da substituição, ela vai ganhar força
justamente dentro do catolicismo romano, tá? Essa ideia de que a igreja é o Israel e tudo mais, isso aí é oriundo do catolicismo romano. Claro que tem os desdobramentos e os aprimoramentos ao longo da história, e os aliancistas, não todos, alguns desses aliancistas, abraçam isso sem saber de onde vem. E aí que está o grande detalhe, eles são literalmente irmãos siameses dos católicos, a grande maioria deles. Pode falar, Cadê? Não, é porque eu ia comentar que uma vez um doido aí, um maluco dessa turma neopuritana de WhatsApp aí, pós-milenista, ele se ofendeu, não era nem comigo, era com todo mundo que falava, né, do Ecclesia Reformata sempre reformanda. E aí ele tentava sempre distorcer, não, mas isso não significa que a reforma tinha que continuar sendo feita. Cara, mano, usando vários artifícios mentirosos para negar um lema da reforma protestante, né? Sim. E tudo isso por quê? Porque tem muitos ditos reformados por aí, para mim, isso aí não tem nada de protestante, que assim, cara, beleza, a reforma foi só em 1517, aí ela deu uma melhoradinha lá na Suíça e acabou. Dali para frente, irmão, acabou. Então, se tiver qualquer coisa errada, não interessa. Os delegados de Westminster não viram isso, então não viu, acabou, a igreja é una. Então, assim, isso aí, gente, é pensamento de católico romano. Isso aí, essa ideia de magistério infalível, o que os delegados decidiram na Assembleia de Westminster, isso aí não é protestantismo, isso aí é catolicismo romano 2.0. E o aliancismo, ele crê nisso. A partir do momento que você fala, não, igreja substitui Israel, cara, isso é da idade medieval para cá. Nem nos bispos, nos pais apostólicos tem contra isso. Para o cara defender, para ele descascar esse chuchu aí, velho, aí eu quero ver o cara sambar para tentar argumentar, né? É isso aí. Eu vi que alguém tinha levantado a mão. Quem foi que tinha levantado aí? Acho que é a Aline. Quer falar? Pode falar, Aline. Boa noite, galera. Não, eu ia fazer um adendo em duas coisas. Primeiro, segundo outras pessoas, Calil, o tempo ele é que nem o vento, sabe? Você só sente. Não esquece disso. Segundo, ouvindo assim o que o irmão lá dos Estados Unidos, esqueci o nome de tudo, Cláudio. O que ele, isso, irmão Cláudio, estava nos dizendo a respeito da Igreja Católica e tal, parando para ouvir e analisar, a gente consegue entender o porquê que tem muitos, vamos por entre aspas, cristãos que saem da Igreja Reformada ou cresceu dentro da presbiteriana e hoje se converteu ao catolicismo, porque praticamente estão enraizados, não largaram de alguns costumes ainda, né? Seria isso? Eu vejo essa questão do tradicionalismo exacerbado, tá sempre agarrado em confissão de fé. O que os grandes teólogos disseram é lei, sabe? Isso daí tudo é herança, mesmo que inconsciente, do catolicismo romano. Entendeu? O catolicismo romano, ele não é só a escritura, é escritura e tradição. Os grandes eruditos da Igreja Católica disseram. Então tem o Papa, que é o definidor de tudo, aí tem os concílios e as confissões ali, e abaixo disso os grandes eruditos. Então tem toda essa sucessão. Tirando o Papa, o meio mais reformado, ele se abraça em bastante coisa nesse sentido. Então não é difícil de um reformado, no sentido de um cara que é adepto a essas confissões de fé, muito apegado à tradição e tudo mais. Não estou dizendo que as confissões de fé são inválidas e elas não têm seu papel. Eu estou dizendo o apego
Porque tu não vê os caras falando de Bíblia. Não, na confissão de fé de Westminster, veja bem, diz, não, calma, depois tu usa o símbolo de fé. Primeiro usa o texto bíblico, depois que tu usar o texto bíblico, tu mostra, ó, a nossa fé, ela tá fundamentada nesse texto bíblico, e fulano, Beltrano e Ciclano disseram isso acerca, sabe, eles não sabem usar. Primeira coisa, não, a confissão de fé de Westminster, o sínodo de Dort diz isso, a confissão Bega diz isso, o catecismo maior diz aquilo. Pare, gente, respire, vão para a Bíblia, depois fundamente os argumentos históricos baseados nas confissões, entendeu? Eu vejo mais ou menos por aí. É por isso que eu chamo o reformado de primo irmão siamês do católico. Ele está quase lá. Falta só ele começar a beijar gesso e achar que Maria foi perpetuamente virgem. Pode falar, Cláudio. Alguns reformados por aí, eu considero eles como uns católicos piorados, entendeu? Alguém mais? Pode falar, Calil. Temos 6 minutos, acho, aqui. 8 minutos. Eu ia falar só que, respondendo ao que a irmã Aline falou, muitos ali, eles se apegam tanto nessa questão que vira uma cultura, né? Vira uma cultura, vira algo bonito, é um estilo. Tanto que eles falam, né, símbolo de fé. Isso. E tal. Por exemplo, como quando você vai falar de pedobatismo. Cara, não tem isso na Bíblia. Você vai falar batismo por aspersão, não existe na Bíblia. Toda vez que você vai falar isso, um presbiteriano ou qualquer um que defenda pedobatismo e batismo por aspersão, ele sempre vai apelar para o seguinte argumento: mas os pais da igreja. É sempre assim. Os caras nunca vai para a Bíblia. Porque os pais da igreja faziam. Cara, é absurdo. É absurdo. A gente viu esses dias no grupo dos ADMs do Teu Escritura, que o nosso querido Alisson, que infelizmente não está aqui, mandou. Cara, o cara chegando ao delírio demoníaco de dizer que o credo batismo é posterior ao credo batismo. Assim, é ridículo, assim, para defender a heresia do credo batismo dele. Assim, então, tudo porque ele não pode admitir que os delegados de Westminster erraram, ele não pode. E aí, quando você se apega a isso, cara, igual a Aline falou, é 2 palitos para você virar católico, por quê? Porque o catolicismo romano, ele é apegado a isso. Então, o cara que ele não é eleito, que ele não tem a sua fé firmemente fundada em Cristo, a fé dele é firmemente fundada em símbolo, em catecismo, em figura, em cultura, cara, o cara vai para o catolicismo, porque o catolicismo é isso. Qualquer mentira, qualquer falsa religião, o cara abraça, entendeu? Aquela que for mais bonita. Quando você está numa igreja por causa de beleza exterior, quando vier uma outra beleza exterior, você abraça, cara. É isso. E só uma coisa que o Danner falou, para alguns só falta acreditar que Maria foi perpetuamente virgem. Eu sinto lhe dizer que tem alguns reformados que defendem essa posição. Não. E defendem que Maria foi assunta aos céus. Meu Deus do céu, é o fim. Existem aqueles que dizem que Maria morreu virgem e no mesmo discurso ele diz que Maria foi assunta ao céu. Aí vem a pergunta, ela morreu ou foi assunta ao céu? Qual dos dois? É difícil. A Aline tinha levantado a mão primeiro, pode falar. Mas essa é forte, gurizada, hein? Desculpa. Não, é só um comentário, assim. Acho que vocês sabem, né, que eu trabalho para uma católica, sei lá, se é assim, ortodoxa, bem, até o tutano, sabe? E ela estava me contando que eles acabaram de chegar dos Estados Unidos, porque lá eles batizaram o neto dele. Aí ela tava perguntando para ela acerca do batismo, porque ela me mostrou o vídeo e ela falou assim, que o batismo de infantes
faz pouco tempo que ele voltou, porque teve um tempo que ele foi, vamos por assim, cancelado, né? Eles não estavam batizando mais as crianças. Porém, o não sei qual papa lá, que eu já nem lembro mais, falou que que a criança não poderia morrer sem a salvação, porque viu-se a necessidade de batizar as crianças por conta dos pais que já eram crentes, que já eram cristãos, no caso, né? Se os pais são cristãos, é aquela história, né? Filho de crente não é crentinho, mas para eles é. Para eles é por isso que batiza as crianças. Mas eu não sabia que a Igreja Católica houve um tempo que ela não batizava mais as crianças. Viu-se a necessidade por conta da morte dos infantes, né? Porque havia muita criança que estava morrendo e para não morrer sem vamos por entre aspas, a salvação, eles estavam batizando as crianças novamente. Pode falar, Cláudio, pode falar. E lembrando que também, entre os reformados, tinha alguns que chegaram a defender um berçário no céu, tá? Não estou brincando, não. Vocês estão inspirados hoje. A questão do Aí já é demais, pelo amor de Deus. Bom, eu ouvi uma expressão de um reformado uma vez, que ele falou que ele criou essa doutrina do tecnobatismo. O que seria o tecnobatismo? É a forma de introduzir a criança na fé dos pais, assegurando então que assim ela vai ser salva de alguma forma, porque o batismo é um meio de graça. Que diferença tem da regeneração batismal do catolicismo romano? Que diferença? Zero diferença. Então esse é o povo aí reformadinho do Brasil, gurizada. E do mundo, tá? Não é só do Brasil. Bom, gente, falta 2 minutinhos. Gostaria de agradecer a audiência e a paciência de vocês, dizer que na terça-feira nós estaremos lá, se Deus assim permitir e quiser, falando sobre 9 marcas de uma igreja saudável, ok? Valeu, gurizada, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos.